Na aula de hoje, nós vamos começar esse tópico sobre permutações e combinações. Então, essas primeiras definições aqui são mais uma forma de relembrar conceitos que vocês certamente já estudaram, já viram antes. Então, essa primeira aula vai ter bastante coisa que vocês já viram, mas também tem, talvez, algumas partes que vão ser novidade para alguns de vocês. Então, esse comecinho é mais de definições básicas, né, do que é, por exemplo, uma permutação. Então, se a gente pensar numa permutação de um conjunto de objetos, uma permutação é simplesmente uma sequência, uma ordenação desse conjunto de objetos. Ou ordenação. Então, você coloca os objetos em alguma ordem, e isso é uma permutação de objetos. Agora, uma R-permutação é uma permutação que tem exatamente R elementos, ou seja, é uma sequência de R elementos. São sequências de elementos, eu estou falando de elementos que são escolhidos distintamente. Então, são R elementos distintos de um conjunto. Do conjunto, né? Só para ficar claro que a gente está na mesma página aqui a respeito da definição, considere, por exemplo, um conjunto com 3 elementos. Quem são as duas permutações desse conjunto? Quais são todas as duas permutações possíveis desse conjunto? Bom, a gente pode apresentar uma duas permutação, uma sequência qualquer, a gente usualmente representa dessa forma, com esse menor igual, entre maior, menor igual, maior igual. Na verdade, isso. Então, por exemplo, AB é uma sequência de tamanho 2, de S. Então, BA é outra possibilidade de sequência, que é diferente de AB. AC, CA. Então, você pode fazer todas as duas combinações possíveis aqui de elementos desse conjunto, e a ordem que importa, né? Então, são todas as duas permutações possíveis de S podem ser feitas dessa forma. De maneira geral, quantas permutações ou quantas R permutações um conjunto tem? Então, imagina que nós tenhamos um conjunto. Então, imagina que a gente tem um conjunto com N elementos. N é um inteiro positivo. E nós tenhamos um R, que um R inteiro positivo que está entre 1 e N. Então, o número de R permutações que existe nesse conjunto é exatamente essa expressão aqui, que é N, tem N escolhas para o primeiro elemento da sua permutação, depois são elementos distintos, né? Então tem N menos 1 escolhas, N menos 2, até N menos R mais 1 escolhas. Aqui são R elementos que você vai escolher do conjunto, todos os elementos são distintos. Então, todas essas formas possíveis de escolha são exatamente N fatorial sobre N menos R fatorial. Certo? Então, essa é exatamente a quantidade de R permutações em um conjunto com N elementos. N e R. Tá claro, pessoal? Então, só para lembrar a definição de permutação, certo? Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Então, uma combinação nós queremos contar, dessa vez, conjuntos, mas sem levar em ordem
sem levar em consideração a ordem dos elementos. Então, a ordem em uma combinação, ela é deixada de lado, ela é desprezada, certo? Então, nós queremos contar sobre conjuntos não ordenados, então isso aqui é importante, sobre conjuntos não ordenados, certo? E uma R-combinação, nós definimos uma R-combinação como sendo exatamente como sendo um conjunto com exatamente R elementos, ou seja, um subconjunto de cardinalidade R. Então, uma R-combinação é simplesmente um subconjunto de cardinalidade R. Então, para ficar claro que nós estamos entendendo tudo, então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma R-combinação, saber quais são as três combinações possíveis de um conjunto E, conjunto S contendo quatro elementos, 1, 2, 3, 4. Então, as três combinações, ou quer dizer, uma das três combinações possíveis desse conjunto é um subconjunto de tamanho 3. Então, esse subconjunto aqui, 1, 2, 4, é uma três combinação de S. Tá? Esse conjunto 1, 2, 3, 1, 2, 4, né? 1, 2, 4 é exatamente o conjunto, a mesma coisa que o conjunto 2, 1, 4. Então, aqui, esses elementos, não, a ordem dos elementos não importa, eles representam exatamente o mesmo elemento na contagem. Muito bem. Então, qual que é o número? Vamos dar um nome para esse número, né? Dar uma anotação para esse número, que é a quantidade de R combinações de um conjunto com N elementos. A gente vai, por várias vezes, se referir a essa quantidade, e essa quantidade é chamada, a gente denota essa quantidade de CNR. Então, CNR é exatamente o número de R combinações em um conjunto com N elementos. A gente denota essa quantidade por CNR, C de NR. Função com dois parâmetros NR. Está claro que R está entre 1 ou entre 0 e N. Então, dado esse conjunto, dado um conjunto com N elementos, qual que é a quantidade de R combinações nesse conjunto? Então, tem um conjunto com N elementos, N é um inteiro positivo, claro, e R é um inteiro que é no máximo N e é pelo menos zero. Certo? Essa quantidade de combinações possíveis, que é aquele valor CNR, que nós denotamos na página anterior, ele é exatamente n fatorial dividido por r fatorial vezes n menos r fatorial. Mas de onde que vem esse número, né? Então, vamos pensar um pouquinho como é que a gente obtém essa equação aqui. Qual que é a diferença de uma permutação para uma combinação, né? Então, uma permutação, nós temos que a ordem entre os elementos é importante. Então, elementos em ordens diferentes são permutações diferentes e devem ser contadas, ambas. Mas, se eu tenho uma combinação, se eu tenho um subconjunto, a ordem entre os elementos dentro daquele subconjunto pouco importa em uma combinação, certo? Um conjunto não tem ordem, tá? Então, um subconjunto também não vai ter ordem. Então, os elementos que estão dentro de um subconjunto pouco importam como eles estão distribuídos naquele conjunto. O que quer dizer? Que a diferença de uma R combinação para uma R permutação é basicamente que uma R combinação eu tenho que considerar todas as permutações possíveis daquela R combinação. Ou seja, de outra forma, se você observar, o que é o PNR? É o conjunto de todas as R permutações, certo?
Como que eu posso contar esse número de uma outra forma, usando o CNR, usando o número de combinações? Eu posso pensar que esse número de permutações, de R permutações, é igual a gente pegar todas as N, R combinações, ou seja, pegar todas as R combinações de um conjunto de N elementos, e para cada uma dessas R combinações, a gente multiplica esse valor por todas as permutações possíveis, porque agora sim eu quero contar quantas permutações. Então, eu pego um subconjunto e agora eu permuto todos os elementos daquele subconjunto. Então, isso me dá uma permutação. Esses valores são exatamente iguais, ou seja, contar R permutações, eu posso contar utilizando todas as combinações, todos os subconjuntos de tamanho R, que é isso aqui, e multiplicar esse valor pelas permutações dos elementos desse conjunto. Certo? Então, o que isso aqui significa? Né? Nós vimos que o P, isso aqui é igual, né? Mesma coisa de colocar PNR dividido por R fatorial. Mas quem que é PNR? Qual é o número de R combinações? Nós vimos que esse valor está aqui. Cadê? Aqui esse valor. Então, esse aqui é o PNR. Esse valor PNR é o número de R permutações em conjunto com N elementos, é N fatorial, N menos R fatorial. Então, se eu só voltar aqui e substituir, então eu vou ter N fatorial dividido por N menos R fatorial vezes R fatorial. Tá? Então, isso é outro jeito de mostrar que o número de combinações, número de subconjuntos de um conjunto N com N elementos, o número de subconjuntos de tamanho exatamente R é exatamente N fatorial dividido por R fatorial N menos R fatorial. Tá? É só uma outra forma de fazer essa conta. Esse valor, esse CN de R, ele tem um nome bem especial, vou colocar em destaque aqui, ele é chamado de coeficiente binomial. A gente vai ver por que ele é chamado coeficiente binomial. Mas esse número, esse valor, a gente denota também usando essa notação N score R, então isso aqui lê-se como sendo N score R, certo? É essa notação, e isso aqui é chamado de coeficiente binomial. E ele vai aparecer até o final. Boa parte desse curso vai falar de coeficientes binomiais. Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Basicamente, revisões aqui, né, que eu estou fazendo para vocês. Muito bem. Uma observação que é fácil extrair dessa definição é a seguinte. Note que, se a gente quiser contar o número de R combinações em um conjunto com N elementos, esse valor ele é exatamente a quantidade de N menos R combinações no mesmo conjunto de N elementos. Tá? Então, existe essa equivalência entre esses dois números aí. Essa igualdade entre esses dois números. Bom, um exemplo trivial, ou um exemplo não trivial, mas um exemplo bem simples que usa combinações é o seguinte. Imagine que nós queremos formar uma comissão de professores do departamento de SEX, e aí essa comissão tem que ter professores da computação e da matemática, digamos.
Então, suponha que existem 9 professores na matemática, do departamento de matemática, né? E suponha ainda que existam 11 professores do DCC, departamento de computação. Aí a gente quer formar uma comissão que tenha professores da computação e da matemática. Então, de quantas formas distintas a gente pode criar uma comissão, tal que essa comissão ela tenha 3 membros da matemática e 4 membros da computação. Então, aqui vai essa comissão. Então, a gente tem 9 escolhas, né, da matemática possíveis e vamos escolher 3. Para cada uma dessas 3 subconjuntos possíveis de professores da matemática, nós precisamos escolher ainda 4 professores entre os 11 possíveis da computação. Então, o número de formas de escolher esses 2 casos é o produto dessas 2 combinações. A combinação de 9 escolhe 3 e 11 escolhe 4. Então, isso aqui, se você fizer as contas, é 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial, vezes 11 fatorial dividido por 4, 7 fatorial. Então, o número exato, pouco importa, mas o número exato é esse, 27.720 possíveis comissões serem formadas com dessa forma, né? Com 3 elementos da matemática e 3 da computação, no universo de 11 da computação e 9 da matemática. Tá, isso aqui é só uma aplicação para ilustrar essa ideia de combinação. Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu falei para vocês sobre essa ideia de coeficiente binomial, certo? Então, alguns coeficientes binomiais, na verdade, só para relembrar, né, o coeficiente binomial, vou falar agora sobre coeficientes binomiais, vou criar uma nova página. Então, falei para vocês que nós vamos passar boa parte do curso estudando coeficientes binomiais, isso vai aparecer com muita frequência. Então, novamente, o que é um coeficiente binomial? Isso é um coeficiente binomial. A notação para isso esse aqui significa n escolhe r e é igual a n fatorial, r fatorial, n menos r fatorial. Sim? Pode perguntar? Professor, na página anterior, teve uma desigualdade lá que eu não entendi. Certo. Aliás, uma igualdade. Deixa eu só ver qual que é. É a igualdade do combinação de n e r é igual a combinação de n, n menos r. Por que que essa desigualdade é válida? É a que está na observação. Aham. Por que isso é válido? O que é, então, a combinação de n escolhe r, por definição? É isso aqui, né? É n fatorial, n menos r fatorial, r fatorial. Isso aqui é a combinação de n escolhe r, certo? Que é a combinação de... Agora, fica a mesma definição para a combinação de n menos r. O que é isso aqui? N fatorial sobre n menos r fatorial vezes n menos r fatorial. Isso aqui é igual a n fatorial
n menos r fatorial. O n aqui vai cortar com esse n, e esse menos vai multiplicar, então fica r fatorial. Certo? Então, esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui. Então, daí que vem a igualdade entre essas duas combinações. Entendi, obrigado. Beleza. Nada. Sim, pode perguntar? Tem mais um. Tem mais alguém com a mão levantada? Não vi quem é. Jonathan, pode. Você quer perguntar? Se você quiser perguntar, você me interrompe, Jonathan. N menos r fatorial é chamado de coeficiente binomial. Ah, de onde veio o 6 fatorial? Posso. Cadê o 6 fatorial? Que 6 fatorial? Esse 6 fatorial aqui? Esse aqui é 9 menos 3, tá? Pela definição, 9 menos 3 fatorial. Tá? É daqui que veio. Certo? Porque o que é a combinação de n? Combinação de 9 escolhe 3, é 9 fatorial, dividido por n menos r, que n menos r aí é 9 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, isso aqui é 6 fatorial. Beleza? Maravilha. Obrigado, viu, professor? Por nada. É meu Então, microfone tinha dado um problema aqui. tudo bem. Então, n escolhe r, então esse é chamado de coeficiente binomial. Esse número, esse número, né, esse valor, essa expressão, ela aparece em potências de expressões binomiais. Então, por exemplo, potência de uma expressão binomial. Por exemplo, qual que é a expansão de x mais y elevado ao cubo? O que é essa expressão binomial? Bom, você pode fazer pela definição. O que é x mais y cubo? É x mais y vezes x mais y 3 vezes. Certo? Como é que eu calculo cada um dos termos dessa expansão? Bom, aí tem que fazer todas as combinações possíveis, né? De multiplicar x e y aqui. Então, eu posso pegar esse x, multiplicar com esse x e multiplicar com esse x. Então, eu vou ter um valor que é x ao cubo. Depois eu posso pegar esse mesmo x aqui, multiplicar por esse x e multiplicar por y. Então, eu vou ter um valor que vai ser, um termo que vai ser x ao quadrado vezes y. Vou fazer mais um. Qual é a outra cor aqui? Digamos, azul. Então, qual que é o próximo termo aqui que eu posso ter? Bom, eu posso ter agora um termo que é x vezes y vezes x. Então, eu tenho um termo que é x ao quadrado vezes y. Qual que é o próximo termo aqui? O último que eu vou fazer é x vezes y vezes y agora, né? Então, essa combinação desses três termos é, então, x vezes y ao quadrado. E assim, você consegue enumerar todos os termos possíveis dessa expansão. Tá? Fazendo as contas aqui no final, você vai obter que essa expansão é x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes y, mais 3x y ao quadrado, mais y ao cubo. Essa ideia que nós utilizamos para fazer essas contas aqui, ela é capturada pelo teorema binomial, que nós vamos ver agora. Então, o que significa... Essas contas estão claras? De onde veio esses termos? Né? Deixar cada cor representa cada termo, de onde veio a combinação. Tá? Então,
essa ideia que eu descrevi para vocês, ela é usada na demonstração desse teorema aqui, o teorema chamado teorema binomial. O que é o teorema binomial, né? Então, digamos que nós tenhamos essas duas variáveis, então, sejam x e y variáveis, certo? E seja ainda n um valor inteiro não negativo. Com essas hipóteses, nós podemos dizer, então, que o valor do binômio x, da expressão binomial x mais y elevado a um n, é exatamente igual ao somatório de j variando de 0 até n, da combinação n escolhe j vezes x elevado a n menos j vezes y elevado a j. Isso aqui, expandindo esse somatório, é igual a n escolhe 0, é o primeiro termo, vezes x elevado a n. Depois o segundo termo é n escolhe 1 vezes x elevado a n menos 1 vezes y. Até o último termo aí, que é n escolhe n vezes y elevado a n. Então, de onde que veio essa igualdade aqui, né? Essa igualdade aqui veio de onde? Então, a gente vai demonstrar isso, se tiver espaço. Demonstração. Bom, a gente, para demonstrar isso aqui, nós usamos a mesma ideia que nós fizemos para o caso 3. O que foi que a gente fez para o caso 3? X mais y ao cubo. A gente escreveu x mais y ao cubo dessa forma, a multiplicação de x mais y 3 vezes. Então, agora eu quero mostrar a mesma coisa para x mais y elevado a n. Então, é x mais y multiplicado por x mais y n vezes. Então, x mais y elevado a n é exatamente igual a x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Isso tudo aqui aparecendo n vezes. Tá? Cada termo, o termo x mais y aparecendo n vezes. Então, o que a gente fez para calcular, enumerar cada um dos termos possíveis desse produto? A gente fez todas as combinações, né? Então, para o primeiro termo, aqui são n termos, então são n escolhas. Para a primeira escolha, eu posso escolher n ou escolher y para multiplicar. Depois, para a segunda escolha, eu posso escolher n ou escolher y. Para a terceira, n ou y. Para a última escolha, n ou y. Certo? Então, cada termo vai ser uma dessas possíveis combinações, uma das possíveis escolhas. Então, deixando isso mais formal, mais precisamente, mais preciso, mais matemático, nós podemos dizer que os termos, cada termo do produto, o resultado desse produto aqui, ele são da forma x elevado a n menos j vezes y elevado a j, com j sendo um número inteiro pertencente nesse conjunto entre 0 e n. Certo? Então, cada termo desse produto aqui vai ter essa forma. Deixa eu fazer assim, fica mais bonitinho.
Então, cada termo vai ter essa forma. Certo? Então, agora eu preciso o quê? Contar o número de termos que tem essa forma. Para cada j fixo, eu quero contar quantos termos com aquele j fixo existem. E aí que entra a combinação. Então, aqui é verde, aqui vamos... Tudo bem. Então, fixe um valor de j. Fixe algum valor de j. Digamos j igual a 1, fixe um j nesse conjunto qualquer. Considere esse j fixo. Agora a gente vai contar quantos termos vamos contar quantos termos da forma x elevado a n menos j vezes y elevado a j aparecem nesse somatório aqui. Nessa soma aqui. Para fazer essa contagem, então, a gente faz as combinações possíveis. Se eu quero escolher n menos j vezes o x, a variável x, e escolher exatamente j vezes a variável y. Então, basta que eu escolha, então, para saber quantas escolhas possíveis, eu tenho n escolhas possíveis de x. Tenho nx possíveis, certo? O x aparecendo no primeiro termo 1, do termo 2 até o termo n. Então, são n vezes que o x aparece nesse produto. Então, eu quero contar quantas escolhas eu posso fazer, tais que o x aparece exatamente n menos j vezes. Então, é preciso escolher, para eu conseguir fazer esse termo, é preciso que a gente escolha, é preciso escolher n menos j vezes o x, a variável x. Então, é preciso escolher n menos j x dentre os n possíveis. Então, são nx possíveis e eu vou escolher n menos j deles. Quanto dá essa conta aqui? É combinação de nj em n? Combinação n... Como é que é? Fala de novo, por favor. Combinação de nj em n? N menos j em n? É o contrário, na verdade. Claro, né? Então, quer dizer que é combinação de n escolhe n menos j. É isso mesmo. Certo, é exatamente esse valor. E esse valor é igual à combinação n escolhe j. Né? A gente viu que esses dois números são iguais. Ou seja, o coeficiente que vai multiplicar esse termo aqui é o n escolhe j. Certo? Então, se a gente voltar para o enunciado do teorema, qual que é o coeficiente que multiplica o termo x elevado a n menos j vezes y elevado a j? É o n escolhe j. Então, a gente consegue mostrar, verificar essa igualdade aqui. Isso vale para todo valor fixo de j. Né? Então, a gente consegue fazer isso para todo j desse somatório, j variando de 0 até n. Então, isso aqui encerra a prova, a demonstração do teorema binomial. Alguma dúvida? Está claro a demonstração? Está claro como que se prova? De onde vêm esses termos do teorema binomial?
Quer fazer alguma pergunta? Acho que... Muito bem. Qual que é a consequência direta desse teorema binomial? Veja que x e y podem ser variáveis, são elementos quaisquer, né? Mas se eu pegar x e y como sendo dois números fixos, digamos que x igual a 1, y igual a 1. Então, a gente tem um caso particular desse teorema, que é o seguinte corolário. Corolário daquele teorema binomial. Esse corolário, ele nos diz que se eu pegar um n inteiro, então n inteiro não negativo, maior que zero, então vale que o somatório, né, que, usando o teorema binomial, que significa que 2 elevado a n, ou melhor, que o somatório daquela combinação de n escolhe k, com k variando de 0 até n, é exatamente igual a 2 elevado a n. Tá? Isso aqui vem direto do teorema binomial, substituindo x e y por 1. X igual a 1 e y igual a 1. Bom, tem vários outros corolários interessantes do teorema binomial que tem no livro, né? Então, recomendo dar uma olhada na seção correspondente, acho que é a seção 6.4 do livro, Rosen. Tem outros resultados, outros corolários interessantes que vêm desse teorema binomial. Sim, pode falar? Professor, só para eu confirmar, quando você fala aquele coeficiente binominal n escolhe k, no caso você está falando que é o número de k combinações em um conjunto com n elementos, né? N escolhe K é K combinações, é equivalente ao número de K combinações, ou número de K K combinações em um conjunto com N elementos. Em um conjunto com n elementos. Ok, Isso. obrigado. É a mesma, então isso aqui é igual a C em K, tá? Só a anotação diferente. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então, movendo um pouco para um outro tópico, queria falar para vocês sobre a identidade de Pascal e algumas outras identidades que são interessantes, identidade de Pascal, tem identidade de Van der Monde, então são identidades interessantes que são úteis quando a gente trabalha com coeficientes binomiais, tá? Então, identidade de Pascal é a seguinte: a identidade de Pascal, ela veio da observação de que os coeficientes binomiais eles satisfazem certas condições, satisfazem certas identidades. Então, os coeficientes binomiais satisfazem algumas identidades, e essas identidades são úteis quando a gente quer trabalhar com esses coeficientes. São úteis para fazer contagem. Então, a mais famosa dessas identidades é a identidade de Pascal. Então, qual que é a identidade de Pascal? Então, teorema, dados esses inteiros n e k,
Então, esses são inteiros positivos, tá? Positivos. E eu estou supondo ainda que n é maior ou igual que k. Então, dadas essas condições, a gente consegue mostrar que se eu pego a combinação de n mais 1, escolhe k, isso aqui é igual, é exatamente igual a n, escolhe k menos 1, mais combinação de n escolhe k. Como que a gente demonstra esse resultado? Como que a gente demonstra? Bom, o que a gente quer fazer? O que significa essa igualdade, né, essa identidade? Então, vamos tentar pensar assim. Considera um conjunto T, chamar de T um conjunto. Imagina que T é um conjunto com N elementos. Na verdade, N mais 1 elementos. Certo? Então, escolha lá em T um certo elemento qualquer. Então, pega um elemento qualquer em T, chamar de A, esse elemento. Então, eu peguei um elemento A, chamei de A esse elemento, um elemento em um conjunto T, e vou definir agora o conjunto S, que é formado pelo conjunto T menos esse elemento que eu escolhi, esse elemento A. Quantos conjuntos quantos subconjuntos de T com K elementos existem? De novo, quantos subconjuntos de T com exatamente K elementos existem? É aquela combinação ali em cima? Que combinação? N mais 1 e K? N mais 1 escolhe K. Isso. Exatamente. Existem exatamente N mais 1 escolhe K subconjuntos de T com K, exatamente K elementos. Tá? Ora, cada um desses subconjuntos, desses N mais 1 escolhe K subconjuntos, cada um deles, ou esse conjunto contém o A, ou ele não contém o A. Certo? Tem duas possibilidades. Então, deixa eu anotar isso. Cada um desses subconjuntos ou contém o A, ou não contém A. Se ele não contém o A, quantos conjuntos de tamanho K não contém o A? São todos os conjuntos de tamanho K de S, porque S é um conjunto que não contém o A. Então, como é que eu consigo contar os conjuntos que não contêm cada conjunto que não contém o A? Um conjunto que não contém o A, ele é um subconjunto do S, porque o S é um subconjunto que não tem o A. É um conjunto de todos os elementos de T, exceto
o A. Então, se eu quero um conjunto que não tem o A, basta considerar um conjunto, um subconjunto de S. Quantos K subconjuntos de S existem? Quantos K subconjuntos, quantas K combinações de S existem? N escolhe K. N escolhe K. Então, são N escolhe K conjuntos de cardinalidade K que não contém A, certo? Porque eu peguei todos os elementos que não contêm A. Agora, eu preciso contar os subconjuntos que contêm A. Quais são? Como que é a cara de um conjunto que contém A? Qual que é a cara de um conjunto que contém A? Então, é um conjunto que tem A, mais união, um outro subconjunto, digamos, um subconjunto, sei lá, R, que tem R tem K menos 1 elementos, certo? E R é um subconjunto que não contém o A, porque o A já está forçado aqui. Então, é A união um conjunto de tamanho K menos 1 que não contém o S. Ou seja, R é um subconjunto de S. Então, quantos subconjuntos desses existem? Quantos conjuntos dessa forma existem? Então, existem N, que é o tamanho de S, K-1, que é a cardinalidade do meu conjunto R é K-1, existem N K-1 conjuntos de cardinalidade K que agora contém A. Certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente contou, então, todos os conjuntos de cardinalidade K que não contém o A e todos os conjuntos de cardinalidade K que contém o A. Então, desculpe. Então, o que a gente fez? A gente contou todos os conjuntos possíveis de tamanho K que pertencem ao conjunto T. Ou seja, a gente contou aqui N mais 1 escolhe K. Então, N mais 1 escolhe K são todos os subconjuntos com K elementos do conjunto T, que tem N mais 1 elementos. E aí a gente contou com respeito a um certo A, um A qualquer, quebrou essa conta em duas somas. Contar quantos elementos, quantos subconjuntos contém um elemento específico A e quantos conjuntos não contém aquele elemento específico A. De tal forma que esses dois conjuntos tenham exatamente K elementos. Então, contei de uma outra forma todos os subconjuntos com K elementos do conjunto T, que tem N mais 1 elementos. Então, isso aqui conclui nossa demonstração desse teorema, que é a identidade, que é a chamada identidade de Pascal. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Está claro a demonstração?
que a identidade de Pascal é interessante? Porque ela dá uma forma de se definir recursivamente os coeficientes binomiais. Veja, esse coeficiente binomial aqui da esquerda dessa igualdade, ele tem um coeficiente binomial n mais 1. Esse coeficiente binomial ele foi definido em termos de coeficientes binomiais em n, certo? Então, eu podia aplicar essa ideia recursivamente. Pegar o coeficiente binomial n, k menos 1, ou n escolhe k, e quebrar cada um desses coeficientes em mais dois coeficientes, com n menos 1. Certo? Essa ideia de recursivamente definir os coeficientes binomiais é a ideia que aparece no triângulo de Pascal. Certo? Então, o triângulo de Pascal é da seguinte forma. Então, o elemento de base dessa recursão é o 0, 0. Eu vou montando cada linha dessa... Eu vou fazer aqui algumas colunas, algumas linhas desse triângulo, e depois a gente vai analisar o que significa cada linha. Então, esse é o triângulo de Pascal, com 3 linhas. Opa. Com 4 linhas. Pronto. Cada linha desse triângulo, aqui é um triângulo, né? Por isso que chama triângulo de Pascal. Então, cada linha desse triângulo corresponde a todos os binomiais possíveis daquela altura. Então, aqui são todos os binomiais com n igual a 0, todos os binomiais com n igual a 1, todos os coeficientes binomiais com n igual a 2, todos os coeficientes binomiais com n igual a 3. Qual que é a propriedade que a gente extrai um triângulo de Pascal a partir da identidade de Pascal? Que cada termo aqui, esse termo aqui, ele é a soma desses termos anteriores aqui. Então, o termo, por exemplo, o binômio 3 escolhe 1, ele é a soma dos binômios 2 escolhe 0 mais 2 escolhe 1. Isso vale para todo o termo. Esse termo aqui também, 3 escolhe 2, por exemplo, ele é a soma desses dois termos aqui. Isso vale para todo termo. Então, cada termo do triângulo de Pascal é a soma dos dois termos acima dele. Tá? É claro, pessoal? Então, essa ideia, por que é útil, né? Essa forma de enxergar os coeficientes binomiais? Isso aqui é útil para se fazer computação, para computar os coeficientes binomiais. É muito mais simples para o computador fazer essa computação recursiva dos coeficientes binomiais dessa forma do que fazer aquele definição matemática. Pega n fatorial, calcula n fatorial, depois calcula n menos r fatorial, depois calcula r fatorial, e agora ele multiplica n menos r fatorial vezes r fatorial, pega esse valor e divide esse valor, e pega o n fatorial e divide por esse valor. Então, essa contagem matemática, essa definição original do problema, ela para o computador não é muito boa. Esses números podem ficar rapidamente muito grandes e estourar a memória, ou estourar as variáveis que você utiliza para guardar esses números. Então, uma forma mais inteligente, computacionalmente falando, de calcular esses coeficientes binomiais é usando essa definição recursiva.
certo? Então, bom, é isso. Tem uma pergunta, pode falar, Gustavo. Professor, no caso da definição recursiva, como que fica a computação daqueles coeficientes binomiais que estão na extremidade, tipo 3 escolhe 3? Certo. Vamos olhar para ele. 3 escolhe 3. Então, 3 escolhe 3, ele seria o 2 escolhe 2. Opa, faltou aqui um pedaço. Certo? Você sempre considera que o que falta é 0. Tá? Então, o que é 2 escolhe 2? O que é 2 escolhe 2? É 1, né? 3 escolhe 3 também é 1. Então, quando você olha o triângulo de Pascal aqui, você vai ter essa estrutura assim. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, e assim por diante. Então, nesses que estão nas extremidades, o outro termo é sempre 0. Tá claro? Entendi. Muito obrigado. Por nada. Então, então uma das motivações para se usar esse triângulo de Pascal é essa definição recursiva de binômios, né? Como eu falei. Tem alguns exercícios. Não, eu vou primeiro falar um pouco sobre identidade de Van der Monde também. Então, outra identidade interessante de se estudar é a chamada identidade de Van der Monde. Então, deixa eu escrever aqui. E de Van der Monde. Então, o que é a identidade de Van der Monde? Então, um teorema. Então, agora são 3 termos, M, N, R. Em MR são 3 inteiros, são inteiros não negativos. São inteiros não negativos tais que o R ele é menor do que o mínimo, entre M e N. Então, com essas hipóteses, Van der Monde garante que se eu pegar a combinação de N mais N, escolhe R, esse valor aqui é exatamente igual ao somatório de K variando de 0 a R, com M escolhe R menos K, vezes N escolhe K. Como é que a gente demonstra esse teorema? Como é que a gente mostra essa identidade? A ideia é um pouco parecida com o que a gente fez no Pascal, a identidade de Pascal. Então, vamos começar supondo que existem dois conjuntos, um conjunto S1 com exatamente M elementos, e que tem um conjunto, digamos, S2 com N elementos,
E vamos supor ainda que esses conjuntos são disjuntos. S1 interseção S2 é igual vazio. Então, todas essas suposições aí. Beleza. Como que eu posso escolher R elementos que são elementos da união de S1 com S2? Então, primeiro, quantos elementos tem na união de S1 e S2? Tem N mais N, né? É a quantidade, cardinalidade são disjuntos. Então, a união de S1 com S2 tem N mais N elementos. Então, a quantidade de formas diferentes de escolher R elementos da união S1, união S2, é quanto? M mais N escolhe R. M mais N escolhe R. Ok, beleza. Mas como é que a gente poderia escolher os elementos, as R combinações de S1 união S2? Qual seria uma forma alternativa? A gente pensar, a gente tem dois conjuntos, o conjunto S1, um conjunto S2, um conjunto S2, e agora a gente quer formar um conjunto aqui de tamanho R, pegando elementos de S1 e de S2. Então, quantas formas a gente pode fazer isso? Bom, depende quantos elementos nesse conjunto resultado aqui eu vou ter de S1 e quantos elementos eu vou ter de S2, certo? Digamos que eu queira K elementos. Então, vou fixar um K. Para cada K inteiro variando de 0 até R, K vai ser a quantidade de elementos de, sei lá, a quantidade de elementos do S2 que vai estar no conjunto resultado. Então, eu quero que no resultado tenham exatamente K elementos de S2. Então, como é que eu posso escolher os elementos de S1 e S2 para que no final eu tenha exatamente escolhido K elementos de S2? Para fazer isso, nós podemos escolher K elementos de S2 e depois escolher o restante de S1. Ou seja, o restante é o quê? R menos K elementos de S2. Quantas formas eu tenho de se escolher K elementos de S? Quantas maneiras distintas eu tenho de escolher K elementos de S? Conjunto de cardinalidade K de S. Eu tenho tamanho de S, N, escolhe K. Beleza. Quantas formas eu tenho de escolher os elementos restantes no resultado? Os R menos K elementos. Eu preciso escolher todos esses elementos do conjunto S1, que tem M elementos, e eu vou escolher R menos K elementos do S1. Então, essa
M, esse produto aí do coeficiente M, R, escolhe R menos K e N escolhe K, ele é a quantidade de elementos da união, subconjuntos da união de S1 e S2, que possuem exatamente K elementos de S2. Certo? Agora, isso aqui vale para todo o K. Né? Vale para K variando de 0 até R. Então, eu preciso somar essa quantidade aqui para todos os valores de K possíveis. Então, eu preciso somar esse valor, esse termo, para K variando de R, de 0 até R. Daí, isso conclui o resultado. Conclui a desigualdade de Van der Monte. Então, veja que simplesmente o que eu fiz aqui foi contar o mesmo conjunto de duas formas diferentes. Primeira conta direta, que é um conjunto de tamanho M mais N. Eu quero todos os subconjuntos de tamanho R desse conjunto M mais N maior. Então, é N mais M, escolhe R, a gente sabe disso. Mas uma outra forma de fazer essa conta é quebrar esse conjunto maior em dois subconjuntos disjuntos, particionar esse conjunto maior em dois subconjuntos, um conjunto de tamanho um conjunto S1 de tamanho M e um conjunto S2 de tamanho N. Então, dessa forma, a gente consegue agora fazer a mesma conta, enumerar os mesmos subconjuntos da união, só que agora fazendo essa conta considerando cada K fixo. Quantos elementos do S2 eu vou escolher? Eu posso escolher 0 elementos do S2, ou 1 elemento do S2, 2 do S2, até R elementos do S2. E quando eu escolho K elementos do S2, automaticamente eu sou forçado a escolher R menos K elementos do S1. Certo? Então, com essas observações, então a gente consegue provar que a quantidade total de escolhas que a gente vai fazer, a quantidade total de conjuntos que a gente vai enumerar, é exatamente esse lado direito dessa igualdade. É o somatório desse K variando de 0 até R, o produto desse produto, M escolhe R menos K, N escolhe K. Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, para finalizar a aula, bom, isso eu tinha preparado para vocês. Tem alguns exercícios que eu sugeri. Deixa eu só conferir aqui qual que é a seção do Closing com os exercícios. Se não me engano, é a seção 6.4. Então, seção 6.4. Isso, então, exercícios. Então, o Rosen, eu estou usando a 8ª edição, mas você pode pegar o correspondente na sua edição favorita. Sim, pode falar? Alguém quer falar? Não. Exercícios 12, 14, 15, 16, 21. Esses exercícios são da parte de identidades, tá? Eu não estou colocando exercícios da parte de essa parte introdutória de permutações, combinações, porque é algo muito simples e não vale a pena perder tempo com aquilo. Então, a gente entra nos exercícios mais interessantes, que são esses exercícios de identidades de Pascal, de Van der Monte. Muito bem, pessoal. É isso. Por hoje é só. Se tiver alguma pergunta, pode me fazer agora, ou fazer depois, mandar pelo chat, como quiserem. E lembrem-se que tem as dúvidas, a monitoria nas quintas-feiras, né? Então, lembrem de mandar dúvidas para o Raul responder na monitoria.